Boa noite, boa noite. Eu vou responder algumas perguntas que me mandaram pelo Instagram. Vamos lá. Doutora, dá para engravidar com endometriose 1 ano e meio tentando? A, a questão da endometriose, ela é curável e é possível com a, a experiência de renascimento RCO. Por quê? Porque ela remete a uma vivência de abuso na pequena infância. Então, ao curar, que é possível curar, não tem problema. Você engravida. A criança que anda na ponta do pé quer mostrar o quê? A, a criança que anda na ponta do pé, ela está falando que geralmente o pai não é seguro profissionalmente. Então a criança não bota o calcanhar no chão. Precisa conversar com a criança, massageando o pé, falando que vai ser resolvido esse problema. Qual a indicação de tratamento para sintomas relacionados à perimenopausa? Olha, a perimenopausa não é aquela coisa. O pessoal hoje está tratando perimenopausa como uma patologia, que não é, e muito frequentemente tem a ver com a idade da menarca, que em geral é em torno de 12 anos, e aí a menopausa, em geral, se instala aos 48. Se for muito antes, é preciso fazer novamente renascimento RCO. Por quê? Porque a menarca, muito mais cedo, assim como essa situação da menopausa muito mais cedo, precisa de atingir o trauma do abuso sofrido na infância. Nós temos no Brasil 70 crianças abusadas todos os dias. Então, é ainda alto. De alguma maneira, dominantemente, isso acontece no meio familiar, mas não deixa memória, mas a memória ela fica no neuropetígio, que fica andando no corpo, e essa é acessível pelo renascimento. Ao chegar à visão do que foi, pum, explode o neuropeptídeo e acabou. Não tem mais esse problema e some tudo. Criança com comportamento agressivo e desrespeitoso com os amigos e professores. Puxa o cabelo e morde outras crianças. Para onde olhar e como trabalhar isso? Bom, aí que tá. Houve uma concepção desejada com amor. A gestação, você estava mais ligada no filho do que qualquer outra coisa.
E o parto foi natural, não foi cesárea, e a relação sua com o teu parceiro, a relação sua com o seu ambiente familiar era doce, suave, porque a criança, e se não olhar a tua história de criança, porque a criança ela é um espelho do que seu passado. Então, vê isso, olha para isso, trata disso. Conversa com a criança na fase rei. Tudo que você for descobrindo a seu respeito, vai e explica para ela. Doutor, o que a doutora acha do homeschooling, os pais darem aula para os filhos? Olha, em várias cidades do Brasil, eu tenho olhado que algumas escolas estão bem fora da casinha. Então, com ideias estranhas, coisa muito ruim. E depende, você percorre as escolas da tua cidade e se nenhuma tiver bem, usa homeschooling. Filha de 14 anos, oscilando humor e temperamento. Como posso ajudar? Aí que tá. A oscilação de humor e temperamento aos 14 anos vem à conta daquilo que foi plantado nos 3 primeiros anos de vida dela. Aí você vai puxando, puxando, falando com ela na fase REM para tentar amenizar isso. E se até os 15 não tiver sido suficiente, coloca ela para fazer renascimento. Esse é Ruído branco para o bebê dormir faz mal? o ruído branco. É. O que é ruído branco? Hum, o som de chuvas e das ondas do mar são comumente usados como ruídos brancos. É um vídeo de sons que faz barulho para o bebê dormir. Não, Ah, um som de chuva, um som de mar. não, não, não. A criança precisa, bebê precisa exclusivamente da presença da mãe, muito pertinho, o coração da mãe. O bebê ainda está muito da vida e nos sons que ele ouviu durante a gestação. Nada disso. É uma agressão. Torção no pé direito. Qual o conflito? A torção no pé direito, se é uma pessoa já adulta, está falando de uma dificuldade, desvalorização da vida profissional ou da relação com o mundo. E se for criança? Ela está falando da dificuldade do pai de ir no mundo. Nariz do meu filho tem sangrado de vez em quando. Ele tem 10 anos. A, a epistaxe, ela é uma coisa que tem a ver com a mãe não estar seguindo sua intuição.
E a criança está percebendo isso até o nível de sangrar. A mãe tem que prestar atenção na própria intuição. O que usar para melhorar a candidíase ou aliviar os sintomas? Olha, a candidíase, em geral, ela aparece pós um dia que a pessoa, na véspera, teve um grande orgasmo. Mas ela tem um conflito com isso. Então, é importante há pomadas, várias, que você acha na internet, que ajudam, mas tem que trabalhar essa maneira de observar a própria sexualidade, até se tratar terapia para ajudar a resolver isso. Estão perguntando aqui quando que vai ter um novo curso. A gente vai dar curso de nova medicina no início de março e curso de sonhos? É, vamos dar curso de nova medicina no começo de março e curso de sonhos. Isso. Como auxiliar para minha bebê mudar de posição e encaixar na hora do parto? A maneira correta, que funciona sempre, é você perceber qual é a mágoa que você tem da sua mãe. Depois disso, você vai ter uma crise de choro. Depois, você fica de quatro, conversa com o bebê e ele encaixa na hora. Em caso de doença, quem os filhos adotivos estão espelhando? A mãe biológica ou a mãe adotiva? Geralmente, a mãe adotiva, porque não se considera que a mãe adotiva ela é desligada como mãe. Não é. A criança foi parar na sua vida por uma escolha antes de encarnar. Então há uma afinidade de alma. É preciso olhar a sua infância para perceber o que é que está ali. Tenho dois filhos, uma de 2 anos e 8 meses e uma de 1 ano. Não tenho mais libido. O que fazer? Aí que está. É muito cedo. Qual é a questão que aconteceu com você e o seu marido? Não projeta nas crianças que não tem nada a ver. É uma coisa da relação íntima. Inclusive, a gente está recebendo bastante perguntas sobre libido. Se É. vocês quiserem que a gente faça uma live só sobre isso, e especificamente sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que a gente está vendo, tá bom? E se vocês tiverem sugestões, também podem deixar nos comentários de assuntos de live. Deixe essa para o final, porque talvez você tenha bastante coisa para falar. É, como curar criança de 9 anos do abuso moral de professores? Hum. A criança de 9 anos, como o Steiner falava, ela está no período do Rubicão, que é um período que a criança realiza que ela é mortal e os pais também. É um período de crise.
que é uma coisa que ajuda é botar a criança para participar de uma atividade de grupo, que antes do 9 não deve, mas aos 9 vai ter parte de um coral, alguma coisa desse jeito. E se não tiver coral? Pode ser coral de igreja? Pode ser coral de igreja, pode ser balé, se for menina, pode ser grupo de luta. Pode judô já nessa É, idade, já até ajuda no sim, ritual de passagem, né? E balé, ajuda no ritual de passagem da menina ou não? não é isso. O balé, ele é uma atividade criativa que dá uma sensação de autossuficiência, segurança. Em geral, é muito interessante, porque mesmo em terapia, as mulheres que fizeram balé na infância têm ótimas lembranças. E é uma coisa que fica para a vida inteira, como ritual de segurança. O que fazer para gerar um bebê saudável e fortalecer o vínculo ainda no ventre? Primeiro, antes da concepção, fazer algum trabalho de autoconhecimento para que na concepção, que é o momento mais importante da infância, do que vai ser a infância, é realmente fazer uma concepção com muito amor e muita determinação. E que o homem e mulher têm uma visão de que ser vai ser aqui. O que a senhora diz de dar chupeta para o bebê? Olha, não muito bom, porque a chupeta entrou para tirar da cultura de vamos tirar a amamentação, vamos botar borracha na boca. Não é legal, porque a maior parte das crianças que são amamentadas não precisam de chupeta. É, não. Uma coisa que eu reparei, pensando aqui agora, que alguns bebês têm uma certa ansiedade, até para mamar, e que talvez por isso deem chupeta, aquele paninho. Por que que isso acontece? Por que que os bebês tão novos já têm uma... Porque aí que tá, é um espelho da ansiedade dos pais. É porque não faz, assim, se a gente for parar para pensar, não faz muito sentido um bebê ser ansioso, né? Não. Assim, eles não têm muitos problemas, tirando alguns que têm problema de saúde, eles não têm problema. Então, realmente faz sentido. E aquele, eu não sei se pode, tem um paninho em que o bebê fica agarradinho, é melhor do que o chupeta? É, ainda mostra que se a criança usar outra coisa que não o peito da mãe, o colo da mãe, para se eh, sentir seguro, é uma programação Sim, para na adolescência precisar de droga. ou precisar de alguma coisa, né? Uhum. Filho de 3 anos não quer deixar a fralda para fazer cocô. Como ajudar no desfraude? Conversando com ele na fase REM. A questão do desfraude é que essa criança está percebendo que o território da mãe não está seguro.
Filho de 3 anos, dificuldade para dormir e se entregar. Reluta muito. Algum trauma? O que fazer? A criança com 3 anos já feitos, ela está saindo do mundo da mãe para começar a perceber o mundo. Aí de alguma maneira, denunciando a insegurança da mãe versus o mundo. Estou grávida e a médica me indicou para tomar ferro endovenoso. Devo tomar? Não, é, eu posso mandar para você. Lembra aquele e-mail que eu fiz com todos, e vai ficar lá, que todos os alimentos que você precisa. A outra coisa, a coisa do ferro, é uma barbaridade que o Michel Audin denunciou, que é o seguinte: quando você engravida, você passa a ter praticamente 1 litro mais de plasma no sangue para satisfazer a circulação do bebê. Aí eles fazem exame de sangue contando o ferro com a forma normal, só que não é normal, que o sangue está diluído, e aí inventam de dar ferro. Basta usar a alimentação para ter todos os ingredientes que você... Nada de remédio, muito menos venoso. Como preparar uma criança de 3 anos e 8 meses para a chegada de uma irmãzinha? Criança de... 3 anos e 8 meses. E a criança de 3 anos, 8 meses está ótima para receber irmão. É a idade ideal de 3 anos entre uma criança e outra. E muito interessante você falar a beça, contar contos, conversar antes da criança dormir, falar na fazerem, para que essa criança tenha uma plena recepção de fraternidade total com a irmã. Doutora, pode falar sobre os problemas recorrentes nos dentes? Tô com uma trinca. Tá trincando os dentes. A tinca, o ranger de dentes, isso é raiva. E, e se você não dá um jeito nisso, eu acho que até se é muito inconsciente, faz terapia, faz renascimento, SO, mas o fato é que você tem que tirar o motivo da raiva. Senão, são uma série de tentativas que não resolvem. Criança rouca, o que quer dizer? A criança rouca, ela está denunciando que você é impedida de falar. O que você, a mãe, é pedido. É. Ó, agora a última pergunta, que talvez, não sei se você vai ser sucinta ou não, mas sobre o caso do Epstein. Uhum. Queria a sua opinião. Ah, sim. Bom, é uma história que eu conheço há mais de 5 anos. Na verdade, o que foi divulgado foi
30 milhões de páginas, mas tem ainda outra 30 milhões de páginas. Por quê? Porque o Epstein, ele foi denunciado pelo Trump em 2003, quando o Trump denunciou a polícia. E aí, Trump, passou a ter mega atenção com a coisa do tráfico de crianças. À época, ele conseguiu, no primeiro ato dele de governo, salvar 21 milhões de crianças. Por quê? Porque o Epstein, as pessoas ainda não estão bem informadas, no sentido que eles pensam naquela ilha especificamente, não é. Por exemplo, aqui na ilha de Marajó, quando a Damares denunciou, foi para matá-la. Fizeram o diabo com ela. Depois, aqui o João de Deus também estava envolvido, e uma ilha que eu não sei ainda o nome, em São Paulo. O tráfico de crianças é absurdo. Lá, Ucrânia, por exemplo. Por que tanto governo lá na Europa protege a Ucrânia? Porque é ativo tráfico de crianças. Então, são muitos países do mundo, China, muito. Houve até uma atriz que, basicamente, muitas atrizes de Hollywood frequentavam aí, e ela chegou a falar que ela tinha relação com crianças da Coreia do Norte. Ou seja, todo o tráfico do mundo, literalmente. Graças a Deus, isso está acabando, porque hoje, vindo cada vez mais à tona, as pessoas se tornando mais conscientes, saindo listas e mais listas, o que está acontecendo? Há uma percepção da gravidade disso. Ainda essa semana, uma mulher que vendeu 3 netas foi presa aqui no Brasil. E as crianças foram resgatadas. No Nordeste, existe muita venda de crianças, por pobreza, enfim. Mas essas crianças que são vendidas, elas são vendidas para que fim? Por que a ilha de Epsom existiu? E, e isso é usado em todas as ilhas do mundo onde pratica isso. Quem ficava na pilha eram poderosos. Por quê? A ideia era prática, que existe desde a Suméria, é a prática de ritual satânico para ter mais força e poder. Então, essas pessoas, por exemplo, o príncipe Andrew, que já foi tirado da Casa Real, mas o Felipe também sempre estava ligado a situações
de muito poder, não é mais ou menos. Então, a partir daí, muito sério, se a gente pensa de uma humanidade fraterna, e aí tá, a humanidade fraterna vai depender de concepção consciente, gestação muito cuidada e parto em casa e toda coisa mega natural e amorosa. Parto com parteira, como em 2013 as pesquisas da Cochrane provaram que parto com parteira é 1000 vezes mais seguro que em hospital. Então, é aquela coisa. Aí, os 3 primeiros anos, a mãe com licença maternidade. Aí, dessa maneira, poderemos pensar numa plenitude de uma sociedade amorosa e acabou droga, acabou Epstein, acabou tudo, porque ao invés do foco em principal ser poder, vai passar a ser amor. É assim que a gente muda o destino da sociedade para sempre. E estamos chegando nesse ano de 2026, todas as profecias falaram que seria o ano da virada. E com a divulgação do EPS, que tem que ter revelação para as pessoas tomarem consciência, agora começarem a mudar. Lindo que você falou. Bem bonito, bem profundo. Última pergunta, tá? Só porque entrou enquanto a gente estava falando. Eu fico ruim do estômago frequentemente. O que devo fazer para curar? Resolver a raiva. Novamente, é uma outra expressão de raiva. E aí, tenta fazer terapia para trabalhar isso. Qualquer coisa, tá lá no contato do meu consultório, aqui no link, como aqui no link, Aqui na descrição, tá o é, contato para fazer consulta e da e comunidade cívica. da comunidade e os cursos que vão acontecer em março, tá? Isso. E porque ao que as pessoas tomem conhecimento de mais e mais coisas, esse é o ano da consciência. O profetizado pela Baba Yaga, pelo Edgar Cayce, um monte de gente. Esse é o ano da virada no mundo. E haja consciência. É isso. Muito obrigada. Se vocês tiverem mais dúvidas, na última segunda-feira do mês, a doutora vai estar uma live só para alunos da comunidade. Então, se você ainda não é inscrito, pode se inscrever e ela vai responder todas as dúvidas, fazer uma aula longa de várias horas, respondendo a dúvida de todo mundo pessoalmente, né? Sim, Então, se você não é inscrito, se inscreva e até a última segunda do mês. lá. Então, boa noite e tenha um bom fim de semana, Bom ótimo, carnaval. bom carnaval.